Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sede bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia neste dia em que, com toda a Igreja, nos alegramos com a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Acolhamos a graça que o Senhor nos oferece na palavra e na Eucaristia e com Maria neste lugar louvemos o Senhor pelo dom da sua Igreja, fundada sobre o alicerce dos apóstolos. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo,
Só vós, ó Senhor, só vós, ó Altíssimo Jesus Cristo. Oremos. Deus de infinita misericórdia, que nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso nome por meio dos bem-aventurados apóstolos, concedei-nos por intercessão de São Simão e São Judas que a vossa Igreja cresça continuamente com a conversão dos povos ao Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois estrangeiros nem hóspedes, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, que tem Cristo como pedra angular. Em Cristo, toda a construção bem ajustada cresce para formar um templo santo do Senhor. E em união com Ele, também vós sois integrados na construção, para vos tornardes no Espírito Santo morada de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite a dá a conhecer a outra noite. A sua mensagem
não são palavras nem linguagem, cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vos louvamos, ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor. O coro glorioso dos apóstolos canta os vossos louvores. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Simão, a quem deu também o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois desceu com eles do monte e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia. Tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos sarava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
caros peregrinos, celebramos hoje a festa dos santos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, homens chamados e escolhidos por Jesus para que, como cantamos no Salmo, anunciarem a sua mensagem por toda a terra. É deste anúncio apostólico que todos nós chegamos ao conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, que é hoje o coração e a vida de cada um de nós. Eles são as primeiras testemunhas da fé, os que conviveram com Jesus, os que entraram na sua intimidade e nessa escola do Mestre, como testemunhas primeiras da ressurreição, experimentaram a inquietação da missão que lhes foi confiada, a abraçaram e a levaram até ao fim, a maior parte deles até ao testemunho do sangue. Na palavra da Escritura que acabámos de escutar, São Paulo apresentava-nos a nossa identidade, recordando-nos que não somos umas pessoas quaisquer, abandonadas a um destino trágico qualquer. Não somos estrangeiros nem hóspedes. Não somos desconhecidos. Somos antes concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Temos família e temos companhia nesta família. Pertencemos à cidade dos santos, que é a Igreja. Somos a família de Deus, que é a sua Igreja. Assim é a Igreja que todos formamos e que o mesmo apóstolo nos diz que está fundada sobre o alicerce firme dos apóstolos e dos profetas, e que este alicerce tem uma pedra angular que o garante, Cristo, pedra angular, que sustenta todo este edifício. Este alicerce apostólico, que garante a nossa fidelidade a Cristo e ao seu Evangelho, concretiza-se hoje na nossa comunhão com aqueles que no meio de nós são os sucessores dos apóstolos, os nossos bispos. Desde a primeira hora, numa ininterrupta sucessão, o Senhor continua a conduzir a sua Igreja por meio dos santos apóstolos, que continuam hoje vivos na vida e na missão dos nossos pastores, dos nossos bispos. A Igreja continua assim na fidelidade ao dom da primeira hora, como construção de Deus, garantida e argamassada no Espírito Santo, que não cessa de crescer e atualizar-se pela missão de santificar, ensinar e governar, que os nossos bispos, unidos ao sucessor de Pedro, o Papa Francisco, realizam no meio de nós. Este ministério apostólico, caros irmãos e irmãs, não é uma invenção humana, não é fruto de uma cultura ou de um tempo. Este ministério apostólico, ao contrário, é fruto da vontade de Jesus, como vimos no Evangelho. Reparem, Jesus sobe ao monte, passa a noite em oração a Deus. Tal como Moisés tinha recebido a lei antiga no cimo do monte, também agora Jesus, na intimidade com o Pai, vai discernir a escolha daqueles que haveriam de continuar a missão até ao fim dos tempos e oferecer a todos a nova lei, a graça de serem mergulhados na nova aliança que Jesus inaugura. E é assim que ele escolhe 12 homens com nome próprio, como ouvíamos no Evangelho, e com uma história própria, tal como o nosso nome e a nossa história, cada um diferente do outro, mas todos identificados com Jesus. Essas diferenças
nunca impediram a comunhão viva, em ordem à fidelidade a Cristo e à missão. É certo que os Evangelhos nos mostram que estes 12 nem sempre fizeram todos boa figura. Poderíamos dizer, basta lembrarmos o momento da paixão, em que todos fogem, praticamente. Mas é certo que todos souberam sempre, com exceção de Judas Iscariotes, todos souberam sempre regressar ao seu Mestre e Senhor, reconhecê-lo, acolher a sua palavra, a sua presença, o seu olhar que acolhe de novo, que perdoa, que salva, que reencaminha, e levar até ao fim a missão, ao ponto de darem a vida no martírio. Como víamos no Evangelho, Jesus, depois de escolher os seus apóstolos, desce com eles do monte e ensina-lhes a missão, mostra-lhes como se faz, partindo da intimidade com o Pai, na oração, estar com o povo, anunciar a boa nova, libertar e curar, experimentar a força que lhes vem da presença de Jesus. É curioso que o Evangelho anote este particular. Todos ficavam felizes com a força que saía de Jesus. Caros irmãos, peregrinos de Nossa Senhora de Fátima, não é isto que todos nós tantas vezes procuramos? Quando vimos aqui, quando na nossa vida procuramos o Senhor, porque precisamos da força que dele nos vem, precisamos de consentir que ele toque a nossa vida, que ele desbloqueie os nossos medos interiores e até exteriores em cada circunstância por que passamos. Aí está o Senhor, por meio da sua Igreja e na sua Igreja, a oferecer-nos este mesmo dom ao longo dos tempos. Caros peregrinos, a Igreja que somos chamados a ser nasce desta relação com Jesus, atualiza-se, desenvolve-se e cresce na fidelidade ao ensino dos apóstolos que garantem a nossa comunhão eclesial. Por vezes, ouvimos algumas pessoas dizerem que gostam muito de Jesus, têm simpatia pelo Evangelho e até por alguns cristãos, mas não querem nada com a Igreja. Desde a primeira hora que Jesus nos ensina que para o conhecermos e sabermos amar, para acolhermos os seus dons e os podermos saborear na nossa vida, precisamos da comunidade. Teremos de ser sempre 2 ou 3 reunidos em seu nome, então ele garante que está no meio de nós. Precisamos da comunidade cristã, precisamos da Igreja para conhecer Cristo, para o amarmos e seguirmos, para nos alimentarmos dele. Precisamos da Igreja para que ela nos narre a vida de Jesus e a atualize na nossa própria vida. Precisamos dos apóstolos, os nossos bispos, que hoje nos atualizam o Evangelho e garantem a nossa fidelidade à missão, porque eles nos dão a força do Espírito Santo, nos confirmam na fé, na caridade e na comunhão. Pela missão que lhes foi confiada, se atualiza hoje o mandato do Senhor, como cantávamos no cântico de entrada: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. E noutra passagem do Evangelho se diz: ide e ensinai todos os povos, batizai-os, ensinai-os a cumprir tudo o que vos mandei. E Jesus acrescenta ainda uma coisa de muita conveniência para nós: eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Esta presença viva de Jesus na nossa vida, atualizada em cada Eucaristia, na palavra que nos dá, no alimento que é Ele próprio, o seu corpo e sangue com que nos alimenta. Caríssimos irmãos e irmãs, ao celebrarmos a festa dos Santos Apóstolos,
Peçamos neste lugar à Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, Rainha dos Apóstolos, que nos ensina a amar cada vez mais a Igreja que somos, a sermos pedras vivas e unidas na comunhão inteira com o Papa Francisco e com os nossos bispos, para darmos ao mundo um testemunho credível e feliz do Evangelho. Irmãos e irmãs, na festa de São Simão e São Judas, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Igreja e por todo o mundo, dizendo, cheios de confiança: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, edificada sobre o alicerce dos apóstolos, para que dê testemunho da ressurreição de Jesus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele unidos, sucessores dos 12 apóstolos de Cristo, para que tenha a solicitude de toda a Igreja, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que governam as nações, para que trabalhem sem desfalecer, pela justiça, pela paz e pela concórdia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes no corpo ou no espírito, para que Cristo os cure de seus males e os faça retomar os seus trabalhos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros do povo de Deus, para que escutem as palavras de Cristo e se disponham a servir como Ele serviu, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial, para que Deus nos dê o gosto da oração e o cuidado pelos mais pobres e abandonados, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e omnipotente, escutai o povo que vos invoca, e por intercessão dos apóstolos São Simão e São Judas, fazei-nos testemunhas da mensagem que por eles ressoou em toda a terra. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Ouvi, Senhor, as orações dos vossos fiéis e aceitai os dons que vos oferecemos ao celebrar a memória dos santos apóstolos São Simão e São Judas. Fazei
que acolhamos dignamente estes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos, pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, senhores, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marte e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Concluí uma aliança com o meu eleito. Fiz um juramento a David, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre. Estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Não fostes vós
vós que me escolhestes, diz o Senhor, foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com os vossos sacramentos na festa do glorioso martírio de São Simão e São Judas, pela virtude do Espírito Santo que atua nestes mistérios, confirmai-nos sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, na festa dos Santos Apóstolos, comprometamo-nos diante do Senhor e de Maria, nossa Mãe, Rainha dos Apóstolos e Mãe da Igreja, a amarmos muito esta Igreja que eles nos deixaram e a amá-la, rezando por ela todos os dias
e procurando ser pedras vivas desta construção de Deus, que é a sua Igreja. Um bom dia de peregrinação para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que edificou a Igreja sobre o alicerce apostólico, vos conceda as suas bênçãos, pela gloriosa intercessão dos santos apóstolos, São Simão e São Judas. Amém. Deus, que vos enriqueceu com a palavra e o exemplo dos apóstolos, vos fortaleça e ensine, para que sejais sempre e em toda a parte testemunhas da sua verdade. Amém. Para que pela intercessão dos apóstolos, cuja palavra vos tornou firmes na fé, alcanceis a herança da pátria celeste. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia.